Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, estamos ao vivo. Já já o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza para a gente comentar essa decisão de há pouco tempo atrás da Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, concedendo o direito de transmissão ao Flamengo, hoje no clássico de logo mais, aqui na voz de Alcione, Fla-Flu. Daqui a pouco, Gustavo Lopes Pires de Souza aqui com a gente no FuteClass. Vamos aguardar ele fazer o contato para a gente fazer essa transmissão ao vivo, bater um papo aí sobre essa decisão polêmica do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Aguardando o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, aproveitando esse time aí com essa bomba que saiu no noticiário esportivo. Vamos comentar, obviamente, sobre a medida provisória que tem uma ligação profunda com essa decisão do Marcelo Jucá. Aguardando aí o professor Gustavo Lopes Pires de Souza. Agora sim, vamos... Alô, doutor Gustavo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. E numa noite de muitas emoções, porque a gente ainda tem um Fla-Flu hoje daqui a pouquinho. Noite de muitas emoções, até soltei aqui agora o som do Fla-Flu, da voz da Alcione aqui pra gente agitar a live. E essa notícia que saiu aí agora, né, agradecer você por ter atendido esse plantão aqui, né, podemos dizer assim, entre FuteClass e a MED, Associação Mineira de Ensinos Desportivos. Conta pra gente o que você achou dessa decisão polêmica aí do Marcelo Jucá, presidente da Justiça Desportiva do Rio. Cara, opa! Primeiro, caiu aí. Caiu aqui o tripé. Não fui eu, não. Bom, primeiro, a decisão, é importante falar até, a decisão não foi do Marcelo Jucá. Aí foi do relator, né? Aqui, foi mal, galera. Foi do relator, O Marcelo Jucá, ele recebe, ontem ele recebe a medida nominada e ele indica que aquela decisão deveria ser tomada pelo relator. Então, no despacho dele, o Marcelo Jucá, que é o presidente do tribunal, ele passa a bola, vamos dizer assim, né, no popular, para que o relator pudesse fazer essa análise do pedido liminar e conceder a liminar. Olha, eu até comentei hoje pela manhã no Lei em Campo, que eu não consigo vislumbrar, não conseguia e continuo não conseguindo vislumbrar uma pega jurídica, uma justificativa jurídica para essa decisão. Porque a gente tem a MP 984, que ela está em plena vigência, e que ela estabelece que o direito de arena é de titularidade da equipe mandante. O artigo 15 do Estatuto Torcedor estabelece que o clube mandante é aquele, ou o clube tem um mando de jogo, o termo que eles usam lá, é aquele estabelecido em regulamento. E o regulamento do Campeonato Carioca estabelecia que o mandante dessa partida sairia por meio de um sorteio. O Fluminense foi sorteado. É a questão de ser do lado esquerdo da tabela, não é isso? Exatamente, a questão de ser do lado esquerdo da tabela. O Fluminense foi sorteado. Então, o mandante é o Fluminense. E sendo o Fluminense mandante, os direitos de arena pertencem ao Fluminense. Se a gente for pensar, ainda que a gente pensasse na vigência da lei anterior, né, aí a partida não poderia ser transmitida por ninguém, porque o direito de arena pertenceria aos dois clubes, Flamengo não tem contrato com a Globo, Fluminense tem, ninguém poderia transmitir essa partida. Eu sinceramente, eu li e reli a decisão algumas vezes, respeito o entendimento jurídico, acho que o direito ele é bonito por isso, as pessoas podem buscar aí entendimentos diferentes, mas ao meu sentir não há fundamentação jurídica para a autorização do Flamengo transmitir essa partida, porque o direito de arena não é dele. Agora, mas Gustavo, pegou uma polêmica muito grande, né? Assim, claramente a articulação da própria medida provisória, que essa discussão de hoje ela começa lá atrás, né? Mas foi uma articulação pessoal do Flamengo, com visitas do presidente ao presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje, logo que saiu essa decisão, diversos jornalistas, até jornalistas que são flamenguistas, criticando essa decisão, dizendo que agora, quando o Flamengo é visitante, não vale para o Flamengo, a regra é diferente, então... talvez faltou um pouco de tato, será, da Justiça Desportiva, um pouco de bom senso. Claro que a Justiça ela fala o que está na lei e interpreta, como você disse, a gente respeita a variedade, mas talvez o timing não tenha sido melhor.
Na verdade, eu entendo, eu interpreto a situação como entendimento jurídico. Querendo ou não, assim, às vezes é muito fácil a gente dar opinião quando a responsabilidade, a caneta não está na nossa mão. Então, a caneta estava na mão do relator, ele de certo tem ali as razões de ordem prática e jurídica dele para decidir, e é possível que ele tenha tomado a decisão no seguinte sentido: olha, o jogo é agora, daqui a 1 hora, daqui, sei lá, 40 minutos. Mas só para complementar a sua decisão, seu comentário, o Rodrigo Capello, que é um jornalista né, respeitadíssimo, né, acabou de dizer que conversou com... Não sei se ele conversou, mas colocou que o relator perguntou se hoje ainda se o jogo era amanhã, né, sexta, sábado. Então o pessoal está aproveitando para descer a lenha disso aí também. Pois é, eu vi isso. Mas, cara, eu vou tratar como boato. Eu, sinceramente, com muita sinceridade, aí eu falo até para os operadores aí do direito jornalismo. Se a gente começar a acreditar... Não, do jornalismo não. Acho que o jornalista está no papel dele. Mas eu estou dizendo no direito desportivo, no direito, se a gente começar a entender que as decisões são feitas com marmelada, que as coisas são armadas para serem da maneira A, B ou C, é melhor vender coxinha, porque aí não, né? Então, eu sinceramente, eu não estou sendo polido, não estou sendo educado, não estou sendo político, muito pelo contrário, não é característica minha ser político, mas para eu acreditar que houve alguma maracutaia, eu preciso ter provas. Então, eu partirei sempre da presunção de que foi uma desse boa fé. Ainda que ele possa ter se confundido ali, enfim. Eu penso o seguinte, estava no colo dele uma decisão em que ele ia vir, que era assim, ó, ou eu dou uma canetada aqui, só o Fluminense passa o jogo, ou eu dou uma canetada aqui, Flamengo e Fluminense passa o jogo. Como o Fluminense não falou nada, não trouxe seus apontamentos, né? A FERJ não trouxe seus apontamentos, talvez eles não estejam se portando. Então euzinho, vou ficar mal com o Flamengo sozinho? Não, vou fazer ficar bom para todo mundo. Enfim, pode ser, quer dizer, eu estou aqui hipotetizando, porque quando a pessoa está com uma decisão dessa monta na mão, uma decisão que tem esse impacto todo, e que ela sabe que vai apanhar, independente do caminho que ela adotar, dos dois lados, né? Jurídico dos dois lados, ela tem que ter muita prudência, né? E aí, eu estou entendendo, ele busca uma fundamentação que eu também discordo. Eu, sinceramente, cara, igual eu falei, eu reli a decisão, porque tem decisões que às vezes são contrárias àquilo que a gente entende, que a gente pensa, que a gente avalia, que a gente fala assim, poxa, mas tem isso mesmo, hein? Tem pega. Eu, francamente, eu não consigo enxergar uma pega, porque a gente tem uma norma MP 984 que ela é clara, se é ela que é aplicável, ela que é aplicável. Ah, mas o regulamento não estava... Peraí, mas o regulamento é o regulamento que está aí. E o regulamento não é uma espécie de contrato, né? Porque o que foi dito é que os contratos com a Globo não seriam alterados, porque era um negócio jurídico perfeito anterior, mas não sei se o regulamento teria essa interpretação também. Não, o regulamento não tem natureza jurídica de contrato, mas uma coisa interessante que eu não vi ninguém comentar publicamente é que a fase anterior também foi turno único. Então, quer dizer, se o fundamento dos pesos e medidas, pesos e contrapesos, parará, piriri, pororô, valem, né? Se esse é o fundamento, por que eles não foram aplicados lá? Por que a Procuradoria... Mas na fase anterior não tinha MP ainda, salvo engano. Tinha, Flamengo e Boa Vista. Já estava vigente? Já estava vigente, verdade. Já estava, Vasco e Macaé já estava vigente. Verdade, então, verdade. Por que a Procuradoria não falou, peraí, esse jogo do Flamengo aqui, a Globo pode passar, porque no sistema de presos e contrapesos, né, então, assim, o que talvez tenha ficado a sensação, não estou dizendo que é isso, mas é uma sensação que pode ter ficado, é de que há aí uma aplicação da lei por conveniência. E aplicação e interpretação legislativa, a única pessoa que tem um direito e o dever funcional de aplicar e interpretar por conveniência é o advogado na defesa dos interesses do seu cliente. Tirando o advogado, ninguém mais tem o direito de ficar utilizando a lei e a norma ao seu bel prazer, sob pena de trazer uma insegurança jurídica. Então, quer dizer, pra vocês verem, vejam só, a Globo, a Rede Globo de televisão,
que ela parece ter comprado a briga, acho que ela deu um boi para não entrar na briga, agora que ela entrou, tá dando uma boiada para não sair. A Globo, ela tá se mantendo coerente à sua interpretação. Vejam que a Globo, ela poderia, em tese, ter passado a partida em que o Flamengo era visitante. Ela poderia. Mas ela falou, não, a minha interpretação é que o que aplica é o meu contrato e não o MP. Então ela não buscou se beneficiar de uma interpretação diferente. Ela seguiu aquela linha. E é o que eu penso que o Flamengo tem que fazer. E olha que eu tenho defendido muito o Flamengo nessa briga. Acho que a briga do Flamengo é boa. Acho que os clubes têm que pegar carona nela. Eu penso também, aquela história dos R$10, que muito torcedor veio criticar. Não vejo nada demais. Acho que o Flamengo estava certo em tudo. Mas dessa vez, quer dizer, não foi o Flamengo, né, foi a Procuradoria. Mas dessa vez eu entendo que não há fundamento jurídico para esse resultado que a gente está tendo aí da transmissão dessa partida. Eu, Gustavo, tá aqui o Fernando falando que parece que o Jucá se manifestou, que vai despachar uma nova liminar. Então, quem tiver aí, pessoal, já manda aqui nos comentários ou aqui no WhatsApp, que eu tô atento aqui, pra gente já bater um papo sobre essa novidade aí, que pode realmente acontecer, né, Gustavo? Até a hora do jogo pode acontecer outras novidades. O jogo é 21h30? 21h30. O Mário Bittencourt tinha falado que, né, talvez iria até a Justiça Comum. Você chegou a ver essa declaração? Vi a declaração do Bittencourt. Eu não sabia dessa questão que o Jucá teria se manifestado no sentido de avocar para si essa decisão, que aí também, do ponto de vista processual também... É isso que eu ia te perguntar. Por mais que no mérito possa ser importante, relevante, né, o presidente vir, dar a decisão dele, e se ele avocar para tomar a decisão, ele está avocando para desfazer o que foi feito, né? Ó, quem tá entrando aí agora, o Juan, zagueiro do Flamengo, já tá nos escutando aí, viu, doutor? Grande Juan, aí. Ídolo, mito, campeão do mundo. Em 2002, ele estava naquela seleção, não estava? Eu acho que estava, ele pode confirmar aí. Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, talvez o melhor. Para mim, minha zaga dos sonhos, ele e Aldair. Um de cada lado. Mas, é isso aí. Francamente, aí eu vou sair do mérito, tá? Eu acho que a gente tem que ser coerente. Com muita sinceridade, eu tenho minhas dúvidas se o procedimento de avocar nesse momento, né, é adequado. Porque aí dá aquela sensação de que, poxa, veio para mim, eu mandei pro cara, o cara decidiu do jeito que eu não decidiria, então volta para mim. Não, então peraí, né? Então, não sei da veracidade dessa decisão, eu não vi nada disso, fui pego tanto de surpresa quanto você. Então, eu não sei, talvez se alguém provocar, o Fluminense pode ter provocado. Tem aqui o Vitor fazendo uma pergunta. Tem que o Vitor tá botando lenha na fogueira aqui, olha aqui, Gustavo. O que você acha que o Fluminense pode buscar após esse jogo, caso a Flá TV transmita? Seria possível uma indenização moral pelo uso indevido do direito de arena, buscando a justiça comum? Eu não vejo nem indenização moral, eu vejo aí lucros cessantes, né? Responsabilidade civil. Porque o dano moral é aquele que atinge a imagem, a honra. Eu não vejo nada disso violado no Pensa caso. igual. Mas o que eu vejo aí, o que eu consigo enxergar em termos de responsabilidade civil, é que a gente tem uma decisão da Justiça Desportiva que tem que ser cumprida. Então o Fluminense não pode... Quando a gente fala assim, o Fluminense não deve entrar em campo. Não, gente. Não vamos misturar... A torcida está pressionando. Não, mas não vamos fazer isso, gente. Torcida, não vamos, não. Coisa jurídica, coisa de bastidor, vamos resolver nos bastidores. O Fluminense tem que entrar em campo e tem que jogar bola, né? Vamos botar aquele contra-ataque deles para funcionar com Fred, Ganso, Nenê. Vamos botar aquele contra-ataque para funcionar e transformar essa insatisfação em motivação para ganhar o jogo. Acho que isso que o Fluminense tem que fazer. Porque a verdade é que hoje está todo mundo esperando o Flamengo sair campeão carioca hoje. A verdade é essa. Acho que até o próprio Flamengo já está esperando. E com isso. Facilidade, né? Porque o Fluminense não tem jogado bem nos últimos jogos. Não, e o time do Flamengo hoje, você pega poucos clubes brasileiros para fazer frente. Talvez o Palmeiras, talvez lá no Sul, o Grêmio, o Inter, o Atlético está montando um time que eu ainda estou um pouco desconfiado, mas enfim. Mesmo assim, essas equipes ano passado perderam de muito, né? Eu vi tudo dizendo goleadas aí. Que Fred e Ganso não jogam. Então agora que eu acredito que o Fluminense pode ganhar. Brincadeira. Quer dizer, mais ou menos e tá aqui o Fernando tá falando aqui, mas a decisão liminar não citou nenhum artigo do CBJD, o único dispositivo citado foi a Constituição. Qual que é a sua opinião aí, Gustavo?
Cara, decisão jurídica pode ser fundamentada em princípio do direito, em usos e costumes, tudo isso é fonte do direito. Então, esse não é o ponto, né? O ponto é que eu realmente enxergo essa decisão como contrária ao direito posto, ao direito estabelecido. Como eu disse, se a MP 984 vale, o direito de arena é do clube mandante. Quem é o clube mandante? O artigo 15 do Estatuto do Torcedor estabelece que o mando de jogo é do clube conforme definido em regulamento. O regulamento do Campeonato Carioca diz que o mandante dessa partida única seria estabelecido por sorteio. Sorteou, deu Fluminense? Acabou, deu Fluminense. Ah, mas quando fizer, não importa, é o que vale. Eu até poderia, Caio, entender se o Fluminense não fosse transmitir a partida. Se o Fluminense dissesse, eu não vou transmitir a partida. Aí, a Procuradoria fala assim, olha, é direito do torcedor que a partida seja transmitida, porque não tem torcida, parará. Aí eu até entenderia, com base em princípios maiores do direito, a autorização para o Flamengo transmitir. Agora, já que a TV do Fluminense já disse que ia passar, ela está no exercício do direito legal dela, eu não via pega. Mas aí, desculpa, voltando à sua pergunta da responsabilidade civil, naturalmente, o jogo passando na TV Fla, a TV Fla vai roubar a audiência da TV do Fluminense. Os torcedores do Flamengo, que porventura fossem assistir a partida na TV do Fluminense, não vão assistir a partida da TV do Fluminense. Vão ver o réu nessa ação seria o Flamengo? O réu dessa ação seria... Pois é, aí vem uma outra questão. Para poder gerar responsabilidade civil, tem que ter o ato ilícito. Isso. Hoje, o Flamengo não realiza nenhum ato ilícito. Ele está com uma decisão provisória. Uma decisão provisória que ela, num primeiro momento, pode parecer que ela se resolve em si mesma, mas não. Se no mérito da demanda, dessa demanda, ou até de uma demanda na justiça comum, se no mérito dessa demanda o Flamengo perde, quer dizer, eu estabeleço o status quo, eu volto ao estágio anterior, né? Essa transmissão se torna ilícita. E se ela se torna ilícita, eu vou ter que juntar ali os elementos da responsabilidade civil, ato ilícito, ação, omissão. O Flamengo está assumindo um risco, e ele está ciente do risco, e o dano. Qual que é o dano que o Fluminense vai ter? Facilmente mensurável. Ele vai pegar todo mundo que assistiu na TV Fla e falar, opa, essa audiência era para ser minha. Então esse dinheiro é meu, me dá esse dinheiro. E vida que segue, o Flamengo vender patrocínio, enfim. Tudo que o Flamengo receber com essa partida, ele vai ter que entregar para o Fluminense. É triste, eu acho sinceramente, muito triste essa situação que a gente tem hoje, porque a ideia da MP é boa. O Bragantino, eu estava vendo agora que o Red Bull Bragantino já avisou que não quer os 30 milhões da Globo, que ela Red Bull, vai transmitir nos seus canais de TV. Eu tô achando que a Red Bull vai fazer uma farra com esses jogos. O primeiro jogo, inclusive, vai ser Red Bull e Botafogo. Então, lá em Bragança Paulista. Vai ser legal pra caramba ver a Red Bull promover essa partida. Parece que eu tô encomendando máquinas e tal. Então, algo que é tão legal, que traz tanta autonomia, e aí que tá. Para mim, a MP ela não quis fazer freios e contrapesos, não. Os freios e contrapesos, se necessários fossem, a gente já tinha. Dependia dos dois. Agora, o que a MP quis trazer foi o seguinte: entregarei o protagonismo nas mãos dos clubes. Os clubes não dependem do outro aceitar. É ele, mandante, que escolhe onde vai passar. Então, francamente, como eu disse, eu reli de novo, analisei de novo, e eu não consegui concordar. E ainda que às vezes a gente concorda discordando, mas tem esse entendimento também, parará. Mas, sinceramente, eu tô com muita dificuldade. Se alguém, por um acaso, inclusive, falar, opa, peraí, a decisão tá boa por causa disso, me convença, porque eu vou ficar muito satisfeito. Porque eu sinceramente, até o presente momento, eu não vejo fundamento jurídico para isso. Vinícius Caputo entrou, Rafael Fachada, Juan, tá uma equipe boa aí nos assistindo. Puxa vida, só fera. O Davidson Malaco estava aí agorinha também. Tava também. Tá aqui. Então o pessoal tá falando aqui, Gustavo, que o Flamengo parece que emitiu uma nota, eu tô tentando confirmar aqui, que não vai se beneficiar da decisão e que não vai transmitir o jogo. Agora, não por um lado tão jurídico. Você acha que, em termos de gestão, até em questão de marketing, né, porque o posicionamento da marca, o Flamengo faz bem, porque
querendo ou não, a gente entra aqui no Twitter, todo mundo tomou ódio do Flamengo, né? Até os jornalistas que eu dizia que são ditos flamenguistas, assumidos, mas que são sérios. Então você acha que não, opa, então não é bom eu criar essa imagem ruim de desgaste, por mais que, né? Você acha que fez bem o Flamengo? Se for verdade, eu vou novamente voltar a elogiar o Flamengo, porque é uma postura digna, dizer assim, olha gente, peraí, a MP 984 é boa e não vou eu, que apoiei tanto esse MP, estragar. Então, se o Flamengo vier a público, estou até dizendo aí que a nota é o contrário, dizer que não vai transmitir, não vai se beneficiar, vai ser uma saída para lá de nobre por parte do Flamengo e vai ser legal pra caramba do ponto de vista de marketing positivo e tudo mais. Tá aqui no Globoesporte.com realmente confirmado que aqui, Flamengo celebra a decisão do TJD, mas diz que só vai transmitir se o Fluminense não transmitir. Boa, é legal. A nota oficial do Flamengo. Justo. Que aí cai naquilo que eu falei, né? Nesse momento de pandemia, muita gente fala muito da MP, fala assim, olha, MP 984, ela é inconstitucional, porque não tinha relevância, não tinha urgência, né? Porque vai falar de direito de transmissão, é urgente para quem? Eu discordo, porque nesse momento de pandemia, em que a gente não pode nem no campo ver o jogo, nada mais natural que a gente facilitar a transmissão. Então eu acho lindo. Ô, Gustavo, você não acha que ficaria suspeito? Porque também é uma produção que não é fácil, né? Se a Liminar saiu agora às 6h30 da tarde para você organizar uma transmissão, né? Que não é simples, uma transmissão de estádio, requer toda uma estrutura em 2 horas. A não ser que o Flamengo já estivesse esperando bem essa decisão, o que eu pronto. li... Não, mas aí que tá, cara. Vamos lá. Eu não gosto desses cruzamentos de interpretação que tentam levar a gente a acreditar que alguém estava de má fé. Não acho que é maracutaia, mas acho que assim, posso ter a decisão favorável, então já vou me preparar caso isso aconteça. Exatamente. A decisão estava lá. Poderia sair sim ou não. Se ela sai sim em cima da hora, e eu não me programei, o sim vira não. Então eu vou deixar tudo prontinho, tudo arrumadinho, tudo certinho. Saiu? Tá pronto. Não saiu, eu recolho minhas coisas e vou embora. Então é isso aí. Tinha possibilidade, não tinha? Então o Flamengo estava preparado para poder executá-la. Porque se ele não se preparasse, não ia ter tempo hábil e aí não adiantaria de nada. Gustavo, vou pegar aqui para ler o trechinho aqui da nota para você comentar. Tá, aqui eu vou passar para os 2 parágrafos finais que são mais interessantes. Apesar dessa decisão favorável, o Flamengo, seguindo o que preconiza a MP 984, que garante que o direito de transmissão é do clube mandante, informa que só exercerá o direito conseguido no tribunal caso o imbróglio judicial entre Fluminense e a Rede Globo de televisão continue e impeça a transmissão do jogo pelas 2 instituições. O Flamengo mostra, assim, que só concordou com o pedido feito pela Procuradoria na Justiça por acreditar que, neste momento difícil, como o que passamos em nossa sociedade, a possibilidade de ver um espetáculo como a final da Taça Rio de futebol seria importante para todos os torcedores. Desejamos a todos um ótimo jogo. Cara, a nota, ela deixa porque fala que é as 2 instituições, né? Ou seja, a Globo já falou que não vai, então... A Globo e o Fluminense, ambas, pelo que eu vi, emitiram nota dizendo que não existe nenhum imbróglio jurídico entre as duas. E que o Fluminense pode transmitir. O que não ficou claro para mim na nota é se a Globo só vai transmitir se o Fluminense não transmitir. Eu estou entendendo que não. Que se o Fluminense transmitir, aí é que eles vão transmitir. É o que ficou entendido para mim. Eu penso que era o momento do Fluminense, perdão, do Flamengo, falar, olha, gente, e aí levantar a bandeira, MP 984 é boa, eu apoio, e não transmitirei, porque eu não sou o mandante, o direito de arena não é meu. Ponto. Sabe? Porque, vamos pensar a seguinte questão aqui, ô Caio. A Globo, ela batia muito na tecla de que o contrato dela tinha que ter validade, porque ele era anterior ao MP, então tinha que aplicar ele. Né? A Globo batia muito nessa tecla. Claro. E o Flamengo defendeu ferrenhamente que não, que a aplicação da MP é imediata. Sendo a aplicação imediata, quer dizer, eu preservo o que estava anteriormente, mas com a aplicação imediata, o regulamento feito anteriormente estabelecia que o mando de campo seria por sorteio, saiu o sorteio
E aí, por aplicação imediata da MP, o Fluminense transmite. O que faltou aí, falta muito, e aí é uma coisa que eu realmente não gosto do futebol brasileiro, acho lamentável, é a falta de união dos clubes. Por que Fluminense e Flamengo, se o Flamengo queria tanto transmitir, e o Fluminense também, antes do sorteio, falou, galera, nós já combinamos aqui, dependendo do sorteio, nós dois vamos passar, tá bom? Tá bom. Pronto! O sorteio ia virar ali mera formalidade. Mas não. Esperaram sair o sorteio e esperaram aí a véspera, a antivéspera, para criar todo esse imbróglio. A gente precisa de mais união dos clubes, gente. Pelo amor de Deus, o Campeonato Carioca é um produto. Os campeonatos estaduais, gente, e essa é a verdade nua e crua, os campeonatos estaduais, eles estão no CTI. A gente corre de ter a partir do ano que vem, porque a Globo não quer mais passar estadual. A gente corre de ter a partir do ano que vem os estaduais mais sucateados do que já estão. E o produto é bom. Eu adoro o campeonato estadual, acho super charmoso. Mas os clubes precisam valorizar o produto. Aliás, Caio, eu até vou escrever sobre isso. Todos os 27 campeonatos estaduais têm as suas ouvidorias. Torcedor, opine! Você quer continuidade do campeonato estadual? Manda um e-mail lá para o ouvidor do campeonato estadual, do clube que você participa. Isso é uma coisa que você sempre fala, né? Porque eu lembro da aula sua no Cedim, sempre mal aproveitada essa ouvidoria, né? Demais! Quer no meio do ano, que estão cogitando fazer no meio do ano estadual, fazer um interregno no meio do Brasileirão entre os dois turnos, manifesta, quer que acaba, manifesta, quer a primeira faz um fase com os plebiscito, pequenos, manifesta, leve isso para a ouvidoria, pressiona a federação, né? Desculpa te interromper, Gustavo. Zé Ricardo, agora treinador, ex-Flamengo, entrando aí ao vivo também, então mandar um abraço para ele. Vasco também, ele teve no Vasco Internacional, também. Fortaleza, grande treinador aí, então importante dar um abraço para ele. Continue, desculpa te interromper. Não, de jeito nenhum. Mas o que eu dizia era isso, que o torcedor pode adotar uma postura mais ativa nessa história, né? Procura aí o ouvidor da competição que o seu clube participa e dá sua opinião. Opinião, gente, sem agressividade, não é para brigar não, tá? Não é cancelar, agora tá falando cancelar, ser hater, não. Mas dá sua opinião, olha, eu entendo que tem que ser assim, por causa disso, por causa daquilo outro, né? Vamos trabalhar nessa linha. E essa disputa aí acaba que hoje vai ser com portões fechados, mas se não fosse, deixaria. A gente sempre fala em paz entre os clubes, então seria mais um exemplo que os dirigentes já estão brigando e pode refletir na torcida também, né? Pois é. Eu até, sinceramente, eu não sou dessa de que torcedor fica pegando pilha com bate-boca de dirigente. Não. Acho que o torcedor hoje ele já é inteligente e ele sabe que os dirigentes brigam quando é conveniente, mas quando não é conveniente, eles estão juntos. Então, eu até não acredito que o torcedor pega pilha nisso, não. Aliás, eu até tenho a impressão que o torcedor do Flamengo não deve estar tão... eu não tenho visto a torcida do Flamengo tão satisfeita com a situação. Como você mesmo mencionou, alguns jornalistas, como o Renato Maurício Prado, né, que são flamenguistas conhecidas, o Mauro César, estão criticando de maneira muito pesada essa decisão. E é interessante porque, tudo bem, a gente pode até criticar a decisão jurídica, né? Mas essa decisão não obriga o Flamengo a transmitir. O Flamengo está transmitindo porque quer. E talvez fosse o momento do Flamengo, numa decisão nobre, né, vir para falar, olha, galera, não vamos transmitir, tudo mais. Só que a gente está falando também de milhões de reais. Nós estamos falando. A verdade é que hoje, e isso é uma verdade absoluta, a atração do Campeonato Carioca é o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil hoje, tem o melhor elenco, é o time com a maior torcida. Então o Flamengo também está fazendo valer a sua força. Então, o ideal, gente, era tentar sentar Fluminense, Flamengo. Eu não vejo a federação como culpada nessa história. A federação está fazendo o papel dela de defender os interesses de todo mundo. E aí, quanto mais feliz todo mundo tiver, melhor. Enfim, é triste. Um MP que veio aí para ser, eu até escrevi sobre isso, a MP da Liberdade, para trazer liberdade para os nossos clubes, ela terminar assim, não, ela não vai terminar, espero que não. Mas ela chegar nesse ponto de uma grande discussão jurídica e de um grande bate-boca em redes sociais. Agora, Gustavo, para quem está entrando aí, comenta de forma mais técnica um pouquinho os argumentos da Procuradoria, assim, mais sem opinião mesmo, só o que foi, quais são os pontos técnicos argumentados, tanto pelo pedido, tanto pelo relator no aceite da liminar. Os fundamentos do relator são os fundamentos que ele segue da Procuradoria. Então, o que fundamenta, justifica juridicamente essa decisão?
Temos uma partida única. Ponto. Fluminense e Flamengo. Ela sendo única e num estádio que em tese é neutro, nós não temos um mandante de fato. A gente tem um mandante estabelecido no regulamento e quando o regulamento foi feito, ele não se preocupou em quem era o mandante e ninguém se preocupou, nem o regulamento e nem os clubes ali participantes, que naquele momento era irrelevante saber quem era o mandante. Era irrelevante para tudo saber quem era o mandante. Então, a gente tem, portanto, o regulamento que quando foi criado, ele foi criado sob um raciocínio jurídico, sob uma realidade jurídica e que mudou depois da MP 984. Então, esse é o primeiro fundamento. E quando muda, eles entendem que a MP 984 ela veio para que exista, e aí esse fundamento vem que é o mais difícil, num sistema de pesos e contrapesos, equilibrar a relação entre os clubes. E a maneira mais justa de se equilibrar a relação entre os clubes, no caso da liminar, foi, dada a urgência, a única oportunidade que ele tem de falar passa o jogo é agora, foi de autorizar que o jogo seja transmitido, para que o Flamengo não perca eventual direito de transmitir essa partida, e ele torna inaplicável, e aí é interessante, inaplicável esse artigo, ele até não fala isso, mas é a consequência jurídica, que ele não pode declarar inaplicável a lei. Então ele torna inaplicável aquele artigo do regulamento que diz que o Fluminense é o mandante, pelo sorteio, uma vez que aquele artigo do regulamento, quando foi feito, a realidade jurídica era outra, e aí ser mandante ou não ser mandante era irrelevante. Então, a grosso modo, é isso. O fato de a gente ter uma outra realidade jurídica quando da feitura do regulamento, está se entendendo que a lei o MP 984 não seria aplicável. Mas aí, Caio, vem uma outra questão. Se a MP 984 não fosse aplicável, seria aplicável a situação jurídica antes da MP. Então ninguém poderia passar. A consequência jurídica é essa. Ou ninguém passa, ou passa só o Fluminense. Os dois passar não tem caminho jurídico. E essa MP também, né? Eu vi outro dia, acho que já tem mais de 96 emendas propostas por deputados, então também ninguém sabe o que vai acontecer, né? Cara, mas e acho que até agora ela não está tramitando, né? Ela tem relator já nomeado? Não, ainda não. Informação. São 96 emendas, porque, como ela ficou muito, muito pública, todo mundo quis lá botar seu nominho na emenda. Aparecer, né? Para aparecer uma emenda mais absurda que a outra. Tem uma emenda lá, acho que até o deputado Pedro Paulo, que obrigar os clubes a criar uma liga. Pelo amor de Deus. Totalmente inconstitucional. Da Constituição. Sabe, assim, todo mundo quer lá tirar uma casquinha do que tá dando ibope. Nós estamos debatendo essa MP, cara. Pode ser que o Davi também volte, né? Porque ela não tem muita urgência, né, para o momento de pandemia. Assim, não é a minha opinião do Futiclés, não, é a minha. Pessoal, Caio, né? Eu acho que ela não tem urgência de pandemia, essa MP. Não tem. Aí, como é que o RB Bragantino vai fazer no momento de pandemia? Ninguém vai ver os jogos deles? Nem torcida local, nem pela televisão? Verdade, porque não tem acordo com a Globo, né? Daqui a um mês, e aí? O Campeonato Carioca vai ter as finais sem ninguém transmitir? Eu entendo que tem urgência sim. Para mim é urgente, principalmente na pandemia, porque não temos ninguém no estádio. Se não tivesse torcida, você ia falar assim, não, mas se o cara quiser ir, ele compra o ingresso e vai. Então, beleza. Agora, se eu não tenho essa situação, ninguém vai ver e não passa nem na televisão. Viram que é um jogo secreto, agora o futebol é secreto, né? Futebol que é aí a alegria do povo, enfim. Então eu vejo muita urgência. Tá aqui o Julião, mas fica uma dúvida, como a lei MP pode retroagir para alterar uma lei, regulamento? Qual é a sua opinião? Já Vamos lá, Julião. Comentou. A MP não retroagiu, né? Ela funciona daqui para frente. A partida aconteceu para frente. Então, a MP não retroage. No meu entendimento, a MP aconteceu, acho que dia 18, né? Dia 18/6, o jogo é dia 8/7, eu aplico a MP. Mandante é o Fluminense transmite, ponto final. Não tem discussão. Até porque está expresso nela que ela tem validade a partir da vigência, a partir da publicação. Então, dali para frente. O que se está entendendo... Eu não posso nem falar que a relatoria entendeu que ela retroagiu. Ela, na verdade, não retroagiu, porque se ela retroagisse, continuaria sendo o Fluminense podendo
transmitir. E se eu entendesse pela não aplicabilidade, pela aplicabilidade da lei da época, ninguém transmitiria. Então, criou-se uma coisa no meio do caminho. Não é nem a lei atual, nem a lei anterior. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender. Tá entrando aqui também um amigo Quintiliano Lemos, preparador físico. Aqui o Fausto está te perguntando, Gustavo. O fato do Jucá invocar para si essa suposta reformulação da sentença não seria diversa ao princípio da inércia? Vamos lá, vamos despersonificar as instituições. Se o presidente do tribunal avocar, sem nenhuma provocação, né, sem provocação de ninguém, a decisão, eu entendo que fere o princípio da inércia e eu não vejo condições processuais disso. Para mim, a gente teve um caso, até no judiciário, há 2 anos atrás, em que um desembargador plantonista manda soltar o Lula, não sei se vocês lembram disso, manda soltar o Lula. Quando essa decisão bate no juiz da vara de execuções, responsável pela execução, que era o Moro despacha assim, não, eu quero ouvir o presidente antes. Ele acha um caminho lá no regimento. Aí tudo bem, teve um caminho. Agora, nesse caso, eu sinceramente eu não conheço o regimento interno, do TJD do Rio. Pode ser que exista isso lá, da decisão, pode ser que do regimento eles tenham criado isso. Eu acredito que não, porque esse procedimento não existe no CBJD. Então, caso o presidente avoque para si, sem que ninguém provoque, né? Não houve provocação, mas ele chamou, peraí, traz aqui, eu quero decidir, eu não vejo com bons olhos, dá a sensação de que ele joga para lá, se decidir como eu, tá tudo lindo, e aí você arca com o ônus da sua decisão, não decidiu como eu, manda para cá que eu resolvo. Aí eu não gosto não, tem que ter provocação. Pode ser que o Fluminense tenha provocado também, se isso está no ar aí, pode ser que o Fluminense tenha provocado. Falta o quê? 1h30 pro jogo, 1h20 minutos pro jogo. Parece que vamos ver aí se o Jocá se pronuncia aí, né, com essa questão. Quem sabe a gente ainda tá ao vivo aqui, a gente comentar em primeira mão. Tô vendo aqui que o Flamengo tá transmitindo, no anúncio aqui da TV Flamengo, tá só como rádio, mas tá a imagem de bastidores, né? Tá o Raul Plasma comentando o jogo. Mas agora eu vou dar uma opinião minha também, essa questão também do clube transmitir, acaba que talvez prejudica um pouco os comentários do jogo, os comentários talvez mais imparciais sobre o jogo dos dois lados, né? Porque vai ficar uma transmissão 100% de um clube, o comentarista ali falando. Sinceramente, que as transmissões que a Globo fazia eram imparciais? Sinceramente. Depende do comentarista na escala, né? Mas assim, agora, eu acho que a Globo, por exemplo, o PVC, para mim, é um dos melhores comentaristas do Brasil. Acho que é uma perda muito grande. Eu não assisti um jogo. Eu tô falando como Kai, não é como Futeclass, hein? Mas eu acho que é uma perda muito grande não assistir um jogo com o PVC comentando, com alguns outros comentaristas de renome. Tem vários ótimos comentaristas, né? De analisar o jogo. O mercado vai se reinventar. Porque é o seguinte, as emissoras vão poder continuar transmitindo, desde que comprem os direitos de transmissão. Isso. E se os clubes quiserem transmitir para a torcida deles, eles vão transmitir. E aí, se começar a ficar parcial demais, o que vai acontecer? O cara vai botar a imagem e ouvir uma rádio. Isso também não é interessante para o clube. Então, isso não me preocupa, porque o próprio mercado ele vai se reinventar. Daqui a pouco, os clubes vão botar 2 equipes, né? O Flamengo pode transmitir, passa na TV Fla para quem é flamenguista com parcial e passa na outra imparcial. Cara, isso não me preocupa. Nós, torcedores, vamos dar a métrica do mercado. Né? Nós, torcedores, vamos acabar indicando, até por audiência, o que nos interessa ver ou não nos interessa. Me parece, alguém quiser, pessoal mais antigo aí, me parece que na Copa de 82, teve uma rádio de São Paulo, que acho que era até o Osmar Santos. E aí a campanha que ela faz é o seguinte, nos Jogos do Brasil, olho na Globo e sona na rádio tal. E aí eles incentivavam as pessoas a ouvir, a ver as partes. Vai ter o delay, né? Pois é, nem sei se naquela época tinha, né? Mas tem um delay. Isso é uma porcaria. Eu tenho um monte de raiva. Você vai ver jogo em boteco, o cara com o radinho gritar gol antes da hora, eu quero me matar. Vontade de matar, né? Tá aqui o Instagram do Belvedere aqui falando realmente que a gente pode perder alguns bons comentaristas, né? Mas você acha que é possível algum clube vender os direitos pro Flamengo e mesmo assim transmitir o jogo? Talvez o Flamengo, a televisão não vá aceitar, né? Mas quem sabe? Porque também a televisão corre o risco de ter poucos acordos com os clubes, né? Então, assim, vai ter que diminuir a demanda de profissionais, de comentaristas. Eu, pelo menos, penso assim. Pois é, aí esses comentaristas vão para as TVs especializadas. Vão comentar na TV Fla, na TV Galo, na TV Fluminense. Para eles até é bom, não vão ter que ter exclusividade, né?
O mercado, ele mesmo vai gerenciar isso daí. Isso realmente não me preocupa, porque é o seguinte, público tem. Se alguém passa sozinho, você não tem opção. Eu conheço muita gente, eu particularmente adoro o Galvão Bueno, sou fã do Galvão Bueno. Eu também, Desde de somos moleque, dois. adoro. Pra mim, é o melhor narrador da história. E o dia que ele aposentar, eu vou chorar. Vai ser triste demais. Os jogos da seleção Somos dois. não serão os mesmos sem ele. Agora, eu conheço gente que odeia o Galvão Bueno. Mas que se o jogo é só na Globo... Eu só não gosto do Galvão Bueno no jogo do Atlético. Porque o Atlético sempre perde dele lá. Mas eu vi que o Atlético ganhar Libertadores quando escalaram o Cleber Machado. Pronto, tá no papo. Ganhou. Mas tem gente que engole a Globo quando o Romero tá narrando, porque só a Globo tá passando. Então, entendeu? Então o próprio mercado, ele vai... Você acha que o torcedor do Flamengo vai deixar de ver o jogo? Vai ficar ouvindo no rádio porque a TV Fluminense está transmitindo e com parcialidade? Não vai. E vice-versa. A torcida do Fluminense não deixaria de ver o jogo por entender que, se só estivesse passando lá, por entender que a transmissão era parcial. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Agora, Gustavo, você já falou, né? Mas o torcedor do Fluminense ainda está nessa pilha aqui, hashtag não entra em campo. A título para quem não está nos assistindo, quais as consequências aí que o Fluminense pode sofrer caso não entre em campo? O Fluminense sofreu um WO. E não, aí sim, além do WO, mas tem condições futuras, pode né? levar o Fluminense, do ponto de vista disciplinar, a ser até rebaixado. Ser eliminado, desclassificado da competição, rebaixado. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que o Bittencourt é um cara inteligente. Isso não vai acontecer. É amigo nosso, né? Diretor desportivo, é um cara bacana. Tenho certeza que não vai acontecer. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. O que é questão desportiva, resolve dentro do campo. O Fluminense tem que jogar. Você tá chateado? Toma aí, engole, come grama, engole a bola e ganha o jogo. Então a resposta que o Fluminense pode dar não é não jogar. É ganhar o jogo. Botar o Flamengo na roda, por mais difícil que possa ser. Deixa que as questões de dinheiro, de regulamento, de bastidores, deixa que isso fique do lado de fora. Deixa que o jurídico resolve com o jurídico, justiça resolve na justiça, comercial resolve com o comercial. Futebol é jogado. Eu quero muito que o Fluminense entre em campo e coma a bola. E tô vendo que sem o Fred e sem o Ganso em campo, a chance de ganhar fica até maior. Porque vai ter aquela velocidade. Saiu o Maurício Corrêa da Veiga, entrou aí agora. Assistindo desde Lisboa. E pode ser uma questão a ser usada pelo próprio Bittencourt, pela comissão técnica, né, para mexer no brio dos jogadores, apesar de que a gente sabe que o jogador hoje não se envolve muito por isso, acho difícil conseguir levar, mas claro, seria uma estratégia aí. E a própria torcida do Flamengo pode se engajar, e a gente sabe o poder que a torcida do Flamengo tem, e a torcida do Flamengo vê jogo na TV Flu, esvaziar a audiência da TV Fla, sabe? Seria uma demonstração, né, para aqueles flamenguistas que não estão satisfeitos, será uma demonstração nobre, de falar, opa, peraí, eu não concordei, a MP ela não tem que ser aplicada por conveniência, então quer saber? Eu tô indo lá ver esse jogo na TV Flu. Também pode ser. O fato é que agora a gente tem aqueles que entendem que a MP aplica imediatamente, e aí vale a MP daqui para frente. Tem aqueles que entendem que os contratos em vigência aplicam a lei anterior, e agora tem quem entenda que não aplica nenhum nem outro, que aplica os dois podendo transmitir. Repito, eu não consigo enxergar fundamento jurídico para isso. Respeito à decisão jurídica, decisão, né, judicial, de órgãos judicantes, a gente comenta, a gente não discute, cumpre, por isso que o Fluminense tem que entrar em campo, e por isso que o Flamengo tem um direito de transmitir, ninguém pode proibir. Agora, analisando aí academicamente, né, já que a gente está até aqui, de certa forma, representando a AMED, muito embora as opiniões sejam minhas, mas dizendo academicamente, eu não enxergo fundamento jurídico para não aplicar. Se falasse assim, não, ninguém passa porque é da Globo, cara, eu discordo, mas eu entendo. Agora, passa os dois, é uma terceira via que, sinceramente, eu não consigo compreender. Ô, Gustavo, tá aqui o Carlos Alberto Lopes, presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais. Depois eu quero até te apresentar ele tem feito pontos interessantes com a gente com o futebol português, foi responsável por trazer o Carlos Carvalhal no programa recente com a gente. Então, diversos projetos. Está colocando aqui que em Portugal, que é um país infinitamente menor do que Minas Gerais, existem pelo menos 2 clubes com TV própria, né?
Não sei Ela como é tem que funciona os direitos de transmissão lá, o Benfica e Maurício pode Sporting. falar. Portugal, salvo o melhor juízo, Portugal, a Liga negocia. A Liga Aí negocia. seria uma proposta para cá que também tem sido discutida, né? Mas a gente Nós não sabe temos Liga. que já tentamos até a Primeira Liga Nós e não foi temos um Liga. fracasso total. Nós não temos Foi um fracasso. Liga. A gente tem as transmissões monopolizadas já há 30 anos. E monopolizadas porque era quem pagava melhor. Mas a Globo também nunca jogou dinheiro fora. Ela pagava porque o produto era bom e dava retorno. E ela só está largando o osso porque o produto não está dando o retorno que justifica o investimento. Vocês não tenham dúvida disso. No México, o sistema é o que a gente tem hoje. E no México tem lá as duas grandes emissoras de televisão, a TV Azteca e a Televisa. E ambas, cada uma tem contrato com mais ou menos metade das equipes, e aí elas sobrevivem, transmitem assim. Eu não conheço, aí se alguém conhecer pode até falar pra gente, eu não conheço pelo Brasil afora aí, alguém, ou algum país, que os jogos da primeira divisão, da equipe principal, sejam transmitidos só pela TV do clube. Pode até ter em algum momento transmissões conjuntas, mas eu sei, por exemplo, que os jogos do Real Castilla, que é o Real Madrid B, na terceira divisão do espanhol, a TV Real Madrid transmite. Mas é a terceira divisão do espanhol. Da liga principal, esse direito aí é transmitido. A liga, né? Esse direito é vendido pela liga. Gustavo, como é que vai ficar os horários dos jogos, né? Porque sempre foi definido pela Globo, né, com os direitos de transmissão, até muitas vezes criticado por muitos, né? Porque é muito tarde, às vezes porque é muito cedo, horário de rush. Você não acha que vai ficar uma confusão danada, não? Cada um vai decidir o horário do seu jogo? Cara, horário de jogo é regulamento. Tabela quem faz é a federação. Sim. A Aí não tem muita federação discussão. negocia. Mas ela sempre teve uma influência grande da Globo, né? Na hora de decidir, isso que eu tô dizendo. Mas claro, porque a Globo pagava pelo produto e falava, olha, eu preciso do jogo 9h30 da noite. Isso. Ou eu preciso do jogo domingo. Então, fazia assim como um acordo para o produto ser vendido também. Caso aconteça uma pulverização dessa transmissão, a gente vai ter que se reinventar. Vai ser mais difícil negociar, né? Ou a federação, a CBF, ou as federações, enfim, impõe, vai ser isso, e quem quiser transmitir esse horário, acabou. Ou ela vai ter que negociar individualmente. Lá nos Estados Unidos, o futebol americano, a NFL, ela estabelece os dias e horário de jogos e ela já vende assim. Quem quer comprar o jogo da segunda-feira? É o Football Monday, tal. Quem quer comprar o de quarta-feira? Compra, já compra o pacote fechado. Também é uma outra ideia. Então a gente tem novidades que vão surgir por aí. O fato é que o torcedor vai assistir. O torcedor vai acompanhar, especialmente se a transmissão for única. Né? Se você tiver só um canal transmitindo, ou é ele mesmo. Não tem como fugir disso daí. E é com base nisso que eu acredito e entendo que esse sistema de transmissão, ainda que parcial, ele vai pegar. Se a MP não for alterada, nós vamos ver isso com muita frequência. E tô louco para ver a Red Bull passando jogos do Bragantino. Agora está aqui o José Eduardo Neto, salvo engano, os 3 de Portugal negociou individualmente, os 3 grandes de Portugal. Isso é até um fator, segundo ele, de crítica por parte da UEFA. Está aqui o Beto Caetano. Estamos somente falando na disputa judicial pela transmissão entre Flamengo e Fluminense, mas o que não se fala é que seria a situação perfeita para o início de uma união entre os clubes. Está aqui. Mais embaixo, não era mais prudente permitir que ambos os clubes transmitam ou negociem individualmente com uma TV para transmitir? O Beto, que é nosso colega na MED, ativíssimo na MED. Cara, eu sou sempre a favor da união. Os clubes deveriam se unir. Só que é interessante, quando era conveniente para a Globo contribui para que os clubes criassem o Clube dos 13. Que fez a Copa União de 87, que para mim foi o melhor campeonato brasileiro da história. Para mim, o melhor regulamento, competição mais empolgante, não teve igual. A gente cria uma Premier League 5 anos antes da Premier League. Aí em 88 a gente faz a segunda Copa União, na terceira já teve um esvaziamento, aí tem um pouquinho de culpa da CBF. E aí quando a Globo entendeu que não era mais conveniente que o Clube dos 13 negociasse em conjunto, e era assim, o Clube dos 13, como eram os 13 maiores,
A hora que um dos três fechasse com a emissora, os outros tinham que vir a galope, porque né, tem o dos dois. E aí, quando para a Globo deixou de ser conveniente a negociação em conjunto, ela implode o Clube dos 13 para negociar separado com o Corinthians e Flamengo. Então isso é muito complicado. Os clubes teriam que se unir e peitar. Vamos criar um canal no YouTube dos clubes e passar tudo, então. Sei lá. Os clubes precisam ou precisariam de mostrar força coletiva mesmo nesse sentido. Até porque o futebol, né, muitas pessoas envolvidas falam que a concorrência é só até a página 3, né? Ninguém quer que o outro acabe, é diferente de uma concorrência, sei lá, Sadia, Perdigão, é um outro tipo de mercado, né? Agora, Gustavo, os clubes vão ter que tomar um cuidado jurídico também. Que nem são mais concorrentes, né? Sim, já fazem parte da BRF Foods. Exatamente. Mas agora os clubes vão ter que tomar um cuidado também jurídico no sentido de não fechar tantos compromissos, questão de transmissão, até patrocinadores, por causa que é uma MP, né? Se ela cair depois, ou ter bem claramente sem cláusula. A validade dela é provisória, ela deve pegar aí o inicinho do brasileiro, mas, cara, como ela não foi derrubada até agora... ou ela pode ser devolvida, né? Igual o Alcolumbre fez recentemente com outra medida provisória. Mas não foi até hoje? Ela já está surtindo efeito, dando essa confusão danada. Só se o Alcolumbre for um masoquista do caramba. Vou ver esse cara se fuder, ver todo mundo brigar. Né? Que nem o Gugu tá lá em cima vendo o povo brigar no testamento dele. Todo mundo faz testamento para ninguém brigar. O Gugu fez testamento para ficar lá de cima vendo os outros brigar, parece. Então, assim, é brincadeira, claro, né? Mas a não ser que o Alcolumbre seja um puta de um masoquista. Deixa eu ver o bicho pegar, estão se ferrando, e depois ele vai lá e devolve. Não vai devolver mais. Isso vai para o plenário. Tiveram as 96 emendas, isso dá audiência, isso dá público, isso traz visibilidade, isso traz notoriedade. Então, cara, já poderiam ter arguído a inconstitucionalidade. O professor Paulo Feus, da PUC São Paulo, coordenador, inclusive, do mestrado da PUC, ele entende que é inconstitucional, mas ninguém até agora arguiu a inconstitucionalidade no STF. Ainda tem isso, né? Agora, a verdade é que se os clubes gostarem, se os clubes ficarem satisfeitos, e a gente sabe que a Globo está num período de declínio, né? Eu vi hoje a audiência do mês passado em Minas Gerais, pela primeira vez na história, a Globo ganha, a Record tem ganhado da Globo até o horário nobre. Então, de 7 da manhã às 16 ou 18 horas, a Record Minas está ganhando da Globo Minas. Então, a Globo está tentando um período de perda de popularidade tão grande que eu não sei também se ela consegue ter toda essa força que ela tinha há alguns anos atrás. E isso, naturalmente, vai pesar, esse lobby vai pesar nos nossos deputados, nos nossos parlamentares. É isso, doutor Gustavo. Obrigado por aceitar fazer esse plantão com a gente aqui, essa live mais do que especial. Acho que a gente aproveitou bem o time, né? Acho que a comunidade do direito esportivo é importante, que às vezes a gente entre comentando na hora, até para todo mundo se situar, dar sua opinião. Acho que esse debate é saudável. Não, eu que fico Seu palpite, feliz. Jogo hoje. Cara, falar que o Flamengo não vai ganhar... como disse o Calil aqui, quando perguntou, aqui em Minas Gerais teve a aposta no Tribunal de Justiça na semana passada e fizeram a aposta presencial com a presença de 200 desembargadores. Aí perguntaram para 200 convidados, né? Aí perguntaram para o Calil, você vai permitir? Ele falou assim, galera, eu posso ser burro, mas louco eu não sou. Vou meter o negócio lá dos desembargadores, deixa eles fazerem. Então, assim, eu posso ser meio doido, mas burro eu não sou. O Flamengo vai ganhar e a tendência é ganhar de lavada. Espero realmente que o Fluminense se motive. Tá aqui o pessoal colocando 3, eu também acho, 3-0 Flamengo. Sem ficar em cima do muro aí, Gustavo. E que venha pra cima, Flamengão 3-0. Bruno Henrique vai, se não encher a mão lá, o Flamengo vai ganhar. Quer dizer, não que eu torça pro Flamengo. Eu até queria que o Fluminense ganhasse, porque a gente tem mais 2 jogos. Mas, infelizmente, eu acho que o Flamengo vai levar. Eu quero te agradecer, Caio, e agradecer até em nome da MED. Né? Nós estamos com esse projeto importante aí, que não é um projeto meu, é um projeto dos meninos que projeto coletivo, né? Coletivo, né? Com a vontade, com a intenção de propagar os estudos. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com a MED. Conte com a MED. Se sempre quiser fazer lives, me chama, se eu estiver disponível. Eu farei pela MED com o maior prazer, com a maior honra. E também nós temos várias pessoas... Nós vamos contar com você, Gustavo. Está acabando aqui, mas antes eu queria ressaltar que agora o Futiclass vai não transmitir, né? Mas a gente está fechando com uma rádio para fazer a cobertura de alguns jogos. Nós vamos contar com a MED aí nisso aí. Que legal. Cobertura coletiva de imprensa, bastidores, até rádio transmissão de áudio só também. Nós estamos articulando isso aí, nós vamos contar com você. Tamo junto, me chama que a gente comenta, já dá uns vai ser nosso comentarista lá. Já pensou?
Então, valeu, doutor. Valeu. Grande abraço. Adeus. Tamo junto. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.